Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno e hoje eu vou falar para vocês aqui a história deste mangá, Slam Dunk. Não é um mangá que eu acredito ser muito conhecido no Brasil, tá? Não é uma história muito famosa, pelo menos nunca ouvi, nunca conheço, acho que eu não conheço ninguém que tenha lido ou assistido essa história aqui de mangá ou anime, né? E quero falar um pouco dela porque é uma história que realmente me surpreendeu muito. Ela é uma história que trata como de basquete. Se não me engano, Slam Dunk, o nome em si significa enterrada. Quando o jogador de basquete dá aquela cravada na cesta com a bola e faz os pontos, né? Que é enterrada. E esse mangá, ele é muito bom, cara, muito bom. Ele me surpreendeu porque sabe quando você tá naquele momento da sua vida que você fala, puxa, não tem nada pra fazer, não quero procurar alguma coisa pra me distrair. E acabou que eu cheguei nesse mangá, né, no Slam Dunk. Eu tava sem nada pra fazer, falei, vou dar uma oportunidade, né, parece ser bom, por que não? E fui ver. Cara, incrível, assim, incrível. Ele, no comecinho, tem uma arte meio estranha, acho que os dois, três primeiros capítulos, o primeiro mangá em si, o primeiro volume em si, ele tem eu acho que é um desenho meio amador, vamos por essa parte. Parece que tá completo, parece que falta pincelada, mas depois do primeiro fica tudo muito bonito. Aí vale muito a pena ler. O que que eu falo dele? O que que eu não vou contar nenhum spoiler do mangá, quero que vocês dêem uma oportunidade, né? E eu vou só dizer um pouco do que eu gosto nele. Ele é um mangá de esportes, né? Que é sobre basquete. Uma coisa que eu gosto muito nele especificamente é porque ele te ensina as regras do basquete. Só que ele não te ensina assim, toma todas as regras, as 500 mil regras do esporte, é assim que funciona, é assim que se joga e não sei o que. Esse não. Aqui ele vai te explicando passo a passo de cada vez, não de uma vez só, um pouquinho de cada vez, mas você aprende junto com o protagonista. Por quê? O protagonista, ele é só para basear assim um pouco nele, que ele é rápido, ele é um cara muito alto, né, um adolescente muito alto para a idade dele, e as pessoas sempre, ele é meio que um valentão, só que assim, ele é um cara que quer namorar, a premissa, ele quer uma namorada, e ele tá batendo recorde de foras que ele leva, e, tipo, os amigos dele tiram um sarro dele porque ele só leva fora, ele tá tipo batendo recorde. Aí no comecinho da história, uma moça lá que ele encontra com ele, né, eles se esbarram, e ele se apaixona, mostra que ele faz muito, qualquer mulher que olha pra ele, ele já se apaixona. Aí ele fica apaixonadinho e ela pergunta, meu, você joga basquete? Por causa da altura dele, né? E ela ama o esporte basquete. E ele, pra poder conquistar, falou, claro, eu sempre joguei, né? E ele não fazia a menor ideia do que era basquete, pra você ter uma ideia. Aí acaba que, logo no começo ali, ele dá uma enterrada pra ela, tipo uma demonstração, sem querer, né? Ele faz o movimento, não sabe nem pegar na bola, mas ele fez. Aí ela falou: Meu, você nasceu pra isso, seu talento é jogar basquete, você vai ser bom nisso pra caramba. E pra impressionar a garota, ele entra no time de basquete, ou pelo menos ele tenta entrar no time de basquete, né? Aí que começa a história boa, por quê? Porque é toda uma questão de amadurecimento do personagem. Ele é tipo um fanfarrão, sem objetivo, assim, um cara bem simplesão, normal. Só que quando ele entra nesse mundo do basquete pra impressionar a menina, ele acaba se apaixonando pelo esporte, sabe? Ele começa a pegar gosto. Aí que é legal, porque no começo ele tá aprendendo a quicar a bola, que seria o básico do basquete, ele não sabe fazer isso. Aí ele tá aprendendo isso, então aos poucos o mangá vai te ensinando junto com ele. Ele, por que eu não posso andar com a bola segurando? Aí, por causa dessa regra. Aí, beleza, passa um tempo lá, ele faz uma outra falta. Aí, por que fez isso? Aí explica por que eu não vou fazer aquilo, sabe? Isso é muito legal. Você aprende as regras do basquete de uma forma didática, sem muita informação de uma vez só. Vai aos pouquinhos te ensinando junto com ele, então você vai aprendendo junto com o personagem. Isso que é legal. Ele, pra impressionar a menina, ele entra nesse time, acaba criando rivalidades com outras pessoas, com outros times de todas as escolas, né? Tipo, a rivalidade do esporte em si. E o que eu acho mais incrível são o desenvolvimento dos personagens, porque você tem, ao todo, se eu não me engano, são 5 jogadores por time no basquete. Os 5 principais têm algumas reservas. Os principais, eles são muito bem desenvolvidos nessa história. Tipo, todos têm um motivo de estarem ali, todos têm um porquê, gostam ou não, o que o esporte também transforma na vida de alguém, sabe? Ela tem um personagem lá que ele é meio que um delinquente, um bandidinho, né? E o esporte traz ele pro lado bom da força, sabe? A luz. Então, assim, é muito legal esse tipo de coisa, cara. Tem essas. O que eu falei do bandidinho, tem as gangues, né, lá do Japão, ali na história, que denigrem a imagem das adolescentes, do esporte, e isso traz a pessoa de volta
um caminho mais bonito, assim, mais legal, sabe? Perseverante, de conquista. E, cara, as rivalidades entre eles, muito boas. Eles acabam pegando confiança depois um no outro. Esse time, assim, tipo, chega um momento, cara, que o personagem principal não tá mais ligando pras meninas, ele quer saber do esporte. Tipo, ele gostou da coisa, ele pegou gosto. E isso, meu, vai levando muito pra frente. Os jogos, né, tem a questão dos treinos, tem a questão do fora da quadra, que é muito importante. Mas também tem os jogos, né? Tem as preparações, os amistosos, os campeonatos. E, cara, os jogos são muito bem desenvolvidos, lógico. É uma história em quadrinhos, né? Então tem suas mentiras, tipo, o cara se jogar pra fora da quadra pra pegar a bola. Tem todo esse aumentativo, né? Por ser uma história em quadrinhos, o que não deixa de ser ruim, né? Deixa uma coisa muito legal, porque dá uma empolgação, dá uma dinâmica, dá um plus a mais, assim, pra história, porque você vai vendo coisas que, meu, te empolgam. Eu nunca assisti o anime, nem sei se tem, deve ter, mas nunca assisti. Então eu não posso falar do anime aqui porque eu nunca não posso comentar, né, não sei. Mas o mangá eu li completo. Você pode ver que eu tenho boa parte dele aqui. Espero completar minha coleção, porque eu adoro mesmo. E eu recomendo muito, porque assim, nossa, que eu tô falando, ele é um despretensioso pra mim, despretensioso. Eu não tinha intenção de lê-lo, não conhecia. Fui por acaso pegar um pra ler e, cara, logo no primeiro eu já gostei da pegada. Eu falei, cara, que interessante. E quanto mais eu fui lendo, mais eu fui me aprofundando na história, mais eu fui gostando. Porque é o que eu tô falando, não é só o basquete, né, o esporte, o jogo. É tudo que envolve o jogo ali. Você tem um esporte que, crescimento pessoal, a pessoa crescer na vida, se tornar alguém melhor através do esporte, sabe? Isso é muito bom. A gente fala muito no Brasil sobre futebol, né? Como conquistar a vida, como conseguir um bom dinheiro para ajudar a família, ou então você se desenvolver independente para ser um jogador. O esporte, o futebol do Brasil, ele guia tudo, né? Ele é o esporte, o vínculo, a paixão do brasileiro. E o basquete não é tão visado aqui. Mas, meu, essa história é fantástica. Eu já gostava de basquete antes, né? Eu assisto NBA de vez em quando, NBB, eu gosto bastante. Então, assim, não sou fissurado, eu prefiro futebol, mas eu gosto do esporte basquete, é muito legal de assistir. E esse mangá me fez querer ver mais, saber mais, conhecer mais. E não me arrependo. Super recomendo, estou fazendo um vídeo para recomendar exatamente porque é algo que eu gosto muito. E, pessoal, deem uma oportunidade. Quem gosta de ler, quem não tiver nada para fazer, já terminei minhas leituras, estou procurando algo novo. Se arrisque no Slamdunk, vale muito a pena, é muito bom, de verdade. Você não vai se arrepender por ler ele, de verdade, você vai gostar. E fica naquele gosto amargo no final, tipo, acabou, queria mais, puxa. E tem isso no final, sabe, essa sensação. E infelizmente não tem, né, mas vale muito a pena. Você não vai se arrepender. Dê uma oportunidade para esse incrível mangá, pouco conhecido no Brasil, acredito eu, mas que é assim, de uma qualidade imensa, tá? Imensa. Então, com esse eu vou terminando meu vídeo por aqui, tá? Deixo um beijo a todos, uma ótima semana e tchau!